Um belo domingo para todos vocês. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho,
Não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, no instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar. Juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não entrou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. Uma fonte de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham, servindo a Jesus. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus.
Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou. Encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Gratidão, Toninho, pela participação. Deus te abençoa. Amém. Vamos à nossa... Gratidão. Vamos à nossa prece inicial. Eu vou ler um trecho do livro Momentos de Paz, psicofonia de Isoldino Rezende pelo Espírito Ernesto. Ver a luz. Em alguns espíritos de envergadura moral inquestionável, o trabalho da reforma interior está pronto em outros. No entanto, é uma tarefa que ainda está por realizar. O sofrimento, por isso, é uma luz na vida dos que já compreendem os ensinamentos de Jesus. As dores do mundo igualam-nos a todos. O sofrimento faz com que nos tornemos melhores para que o outro cresça e nos ensine a olhar para cima em gesto de humildade para ver o Pai e sentir as belezas que Ele oferece-nos todos os dias, em toda a sua criação. O sofrimento, com renúncia e resignação, pode ser visto como a real compreensão de Jesus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa mãe,
Maria de Nazaré. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui conectados num só pensamento, num só coração, buscando compreender mais o Evangelho de Jesus sob a luz da nossa querida doutrina dos Espíritos. Agradecendo imensamente os mentores da Fraternidade Espírita, Irmão Chico, os mentores deste grupo de estudos e os mentores de cada um de nós. E colocando nessa nossa prece todos aqueles que sofrem nos dois planos de vida, rogando a Jesus o amparo e a proteção para nossos irmãos que sofrem, para todos aqueles que se encontram neste momento em aflições, tristeza, que o Senhor Jesus possa levar consolo e amparo a todos, rogando por todos nós, nossos familiares, todos aqueles irmãos que estão aqui inscritos nos cadernos de prece, que Jesus possa envolver a todos e a todos nós, inspirando o nosso expositor da manhã de hoje, que ele nos traga esclarecimentos necessários à nossa caminhada evolutiva. Mais uma vez, gratidão, ó Deus, gratidão, Jesus, por tudo. Que assim seja. Convidando agora nosso expositor da manhã de hoje, mais uma vez, bom dia a todos que chegaram depois, e convidando o nosso expositor de hoje, é a primeira vez que ele está conosco na Fraternidade Espírita Irmão Chico, virtual, Evaldo Santana, com o tema Ante a Bênção do Corpo. Seja bem-vindo, Evaldo, você tem 1 hora para falar para nós. Muito obrigado, Cida. Bom dia para todas, bom dia para todos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de domingo, um sol maravilhoso aqui na janela, visitando a cada um de nós, uma paisagem maravilhosa aí que a gente está observando nas janelinhas, né? Passarinho cantando, coisa bonita, e o Antônio tocando o seu violão aí, trazendo energia para os nossos lares, né? Gente, quanta coisa boa a gente está tendo, né? E a gente tem que abrir o coração realmente para receber isso em forma de vibração, em forma de energia. Então, eu agradeço desde já, agradeço imensamente, viu, Cida, pelo acolhimento e pela oportunidade de estar com vocês aqui, estudando um pouco do Evangelho de Jesus, ok? Então, vocês fiquem à vontade, tá? Para poder participar também. Não venho aqui para ficar somente falando sozinho. Vocês podem ficar à vontade para concordar, para discordar, para acrescentar. O bonito é isso, né? A gente está juntos, buscando uma sintonia de pensamento, uma sintonia de sentimento, para que a gente possa construir a reflexão dessa manhã maravilhosa de hoje, ok? Então, a proposta que nós apresentamos de antemão é falar um pouco, né, sobre no tempo do corpo. É uma lição que está lá no livro, Ceifa de Luz, depois se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre esse tema, e também ele vai estar ligado diretamente a uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, quando então fala cuidar do corpo e do espírito. Ok, pessoal? Então fiquem desde já à vontade para a gente poder conversar sobre o entendimento desse tema. Então, Emmanuel, nessa mesma lição, ele abre essa lição falando de uma ideia central, que, na verdade, vai desenvolver toda a nossa reflexão da manhã. Ele fala o seguinte: o veículo orgânico para o espírito reencarnado é máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Olha que frase brilhante que ele abre, e a partir disso aí ele vai desenvolver 10, 20 parágrafos, todos dentro dessa ideia sobre o que é o corpo físico, qual que é a finalidade dele. Essa é a reflexão que nós vamos permear nesses momentos de reflexão. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante sempre termos atenção para darmos uma profunda olhada na nossa volta. Vamos observar tudo que está à nossa volta aqui. Eu sou um telespectador das coisas criadas por Deus e apreciei isso com muita felicidade. Vejam bem, todos nós recebemos de Deus
inúmeras e verdadeiras maravilhas. Muito embora, né, nem sempre a gente sabe valorizar essas maravilhas. Mas o fato é que sempre recebemos de Deus maravilhas que nos são dadas gratuitamente. Vejam bem, nós recebemos de Deus um planeta, né? A gente está num planeta aqui, recebemos de Deus uma reencarnação, um pré-planejamento, porque as coisas não acontecem aleatoriamente. Nós estamos aqui porque estamos obedecendo, vivenciando um pré-planejamento que já foi definido com muita sabedoria, com extrema sabedoria, não é? Então, nós recebemos também uma outra maravilha, uma família, ou pessoas que se tornam responsáveis por nós. Tudo aquilo, tudo isso, todas essas condições, elas nos são oferecidas de acordo com o grau e o nível de vida abrigada nesse planeta, que é, na verdade, esse nosso planeta, uma bênção de Deus para todos nós. Mas, além de todas essas bênçãos, tão importantes quanto o planeta, nós devemos entender também que uma outra bênção é o nosso corpo físico. Uma estrutura complexa, uma estrutura orgânica, que a divindade ela nos deu para que nós pudéssemos, ao longo ou mais ou menos tempo, nos desenvolver como espíritos e trabalhar esse nosso envoltório em prol da nossa própria evolução. Mas será que realmente nós temos consciência ou sabemos o quanto o corpo físico que nós temos temporariamente tem uma relação direta com o nosso grau de felicidade, com o nosso grau também de autorrealização, ou seja, de amenização das nossas dores e dos nossos sofrimentos? Enfim, com a evolução que entendemos e passamos através do nosso conhecimento, a compreender que ela é uma lei sempre presente nas nossas caminhadas. Aliás, quando a gente fala do nosso corpo como um instrumento de autorrealização, é muito interessante, é muito importante a gente analisar que é sabendo utilizar os nossos corpos com sabedoria, com identificação, é que nós temos condições de evoluir verdadeiramente. Eu menciono isso porque, às vezes, muitos de nós somos inconformados com o corpo que nós trazemos, com o corpo que nós temos. Muitos de nós queremos ter o corpo do outro, o corpo esbelto, o corpo bonito, o corpo cheio de belezas exteriores do outro, e esquecemos de valorizar o corpo que nós trazemos, o corpo que nós temos temporariamente. Mas antes de pensarmos nisso, nós vamos buscar algumas questões muito interessantes para a gente começar a pensar. Primeiramente, Deus nos dá sempre o corpo que nós necessitamos. Podendo ser um corpo com deficiências, um corpo com lesões, um corpo com patologias, mas é o melhor que Deus poderia nos conceder. Por isso é que esse corpo que nós temos, ele vem de acordo com os nossos merecimentos, ele vem de acordo com os nossos próprios méritos. Com certeza, né, nós vamos analisando pela teoria das reencarnações, muito nos orientada pela doutrina espírita, que nós já tivemos muitas vidas aqui na Terra. Já tivemos vidas também em outros mundos. Não vamos nos esquecer daquilo que foi dito por Jesus, né, meus amigos e minhas amigas, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. E certamente nós já teremos passado por essas moradas e outras que iremos habitar ainda, aliás, são inúmeras. E o nosso corpo físico, justamente dentro dessa perspectiva, ele é esse patrimônio que sempre nos acompanha e também nos acompanhará. É esse patrimônio que nós utilizamos durante a nossa existência corporal, durante uma existência carnal, ou se quisermos também retratar, durante a nossa vida física. E como nós já sabemos, muito bem ensinado pelos nossos mentores espirituais, o ser, ou seja, o espírito, é o ser imaterial, é o que existe de imortal, que é também esse longo resultado de um processo evolutivo, juntamente com a matéria também, que passa pelas suas transformações. E então, esse espírito é impulsionado a desenvolver todo esse potencial capaz de elevá-lo num grau tanto de intelectualidade como moral pela lei do progresso. Aliás, interessante, né? Porque evoluir, progredir, é lei, não é escolha. A gente, às vezes, protela muito
esses momentos onde a gente pode aproveitar para crescermos espiritualmente. Mas, antes de qualquer coisa, principalmente fundamental compreender que a evolução é lei divina, é lei de Deus. Então, nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte afirmação, um ponto muito bacana de se refletir. Fala assim: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Aí nos orienta o Espírito de Verdade. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Está vendo como que isso é brilhante, trazido pelo Espírito Jorge, em Bordeaux, na França? Ele coloca que desconhecer as nossas necessidades de valorização do corpo é, ao mesmo tempo, também desconhecer as leis divinas. Aí ele completa: não os castigueis pela falta que o livre-arbítrio o fez cometer. Então, vejam para vocês analisarem, né, como que é interessante à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós, espíritas, que estamos buscando conhecer a nossa verdadeira essência, nós temos consciência de que temos o livre-arbítrio para fazer o que bem entendermos com a nossa vida, com o nosso corpo, mas a responsabilidade também é atribuída a cada um de nós. Então, a gente vai refletindo em torno disso e percebe que é nosso dever zelar, é nosso dever manter o bom funcionamento dessa matéria que Deus nos concedeu a título de empréstimo, para que a gente possa viver melhor. Então, meus queridos, cada desperdício, ou cada excesso, ou abuso, traz naturalmente as suas consequências. Essa é outra lei também muito presente no nosso dia a dia. E esses abusos, ou esses excessos praticados, imediatamente, né, ou gradualmente, vai trazer ali um prejuízo à nossa saúde, nessa ou até mesmo nas próximas vidas. Então, nos orienta a espiritualidade amiga que é necessário cuidar do corpo. E quanto mais cuidamos do corpo para prolongar a existência física, é fundamental para a nossa evolução. Quanto mais tempo ficarmos encarnados, mais oportunidade nós vamos ter para passar pelas experiências que ainda necessitamos. Porque somente assim nós iremos evoluir nos aspectos frisados pela doutrina espírita, que são os aspectos moral e o aspecto intelectual. Mas para a gente fundamentar um pouco mais essa base de uma reflexão bem sólida, assim como é a doutrina espírita, vamos entender primeiro por que a encarnação. Por que a gente está aqui na Terra passando por momentos, às vezes, turbulentos, né? Momento de uma pandemia? Quem esperava por isso? Às vezes a gente já foi preparado, mas quem esperava que isso prolongaria, a gente tivesse que trabalhar um pouco a empatia, tivesse que trabalhar mais a serenidade, a paciência? Pois é, mas qual o fim de tudo isso? Por que a encarnação? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 7, nos itens 25 e 26, nós vamos ver que a encarnação, ou a reencarnação, como a gente já entende, ela é necessária por alguns aspectos. Primeiramente, que o espírito possa cumprir um desígnio divino. O que seria isso? Missões, meus amigos, missões. Cada um de nós temos uma missão na Terra. Nós não estamos aqui a passeio, nós não viemos num planeta de expiações e provas, de férias, não significa isso. Nós já percebemos pelo nível de vida que o nosso planeta atravessa, e a gente vivencia a qualidade de vida no planeta de expiações e provas. Cada qual, dentro desse planeta, dessa esfera redonda, tem consigo uma missão. Então, é muito interessante a gente trabalhar a sensibilidade do coração para compreender os aspectos que envolvem a nossa missão. Você, com a família, você, no local que você nasceu, você com as dificuldades que atravessa, não há nenhuma coincidência nisso. Isso não é obra de acaso. Aliás, isso é a comprovação de uma estrutura regada de muita sabedoria. O seu nascimento, você estar reencarnado no mundo de hoje, faz parte de um planejamento. Então, a encarnação tem essas finalidades, que é cada um desenvolver e cumprir a sua missão. E essa missão está ligada no desenvolvimento da sua inteligência.
Porque quanto mais inteligência, mais possibilidade de elevar-se moralmente também. E aí, a gente vai entendendo que a partir do momento que você começa a desenvolver sua missão, você aguça a sua inteligência para poder compreender todas essas conjecturas que você habita no planeta de expiações e provas, você possa também exercer as suas mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder, a sua liberdade de ação, sem privilégios. Interessante, não é? Não há privilégio para ninguém. A evolução, ela é uma meta, ela é um caminho que todos nós vamos gradativamente construindo. Não há exclusivismos, não há formas de tratamentos pessoais. A vida, a encarnação justa, a justiça divina parte de um ser que é extremamente perfeito e que ama a todos igualmente. Mas até quando? Um outro ponto, uma pergunta que nos surge, até quando o espírito vai precisar de experimentar a encarnação? Até que o espírito aprenda a usar de forma adequada o seu livre-arbítrio. Ele, o corpo que nós usamos temporariamente, ele se materializou, então, moldado pelos nossos pensamentos, moldados pelas nossas obras, pelas nossas crenças mais íntimas. Eu gosto muito de uma obra, também produzida pelo nosso querido Espírito Emmanuel, que é o livro Pensamento e Vida. Sugiro a todos aqueles que não conhecem, que busquem estudá-lo, ou aqueles que já conhecem, revisar sempre. O nosso pensamento, a forma como nós irradiamos a nossa estrutura mental em nós e no ar, é muito importante para que a nossa felicidade se consolide num planeta de expiações e provas. Então, nessa mesma perspectiva, meus queridos, o corpo é a parte materializada de nós mesmos. E, ao mesmo tempo, é o meio de conexão que nós temos para podermos atuar na vida terrena. Há quem despreze muito o corpo. Há uma teoria que diz que todas as tentações, todos os pecados, os desastres morais, eles provêm da estrutura própria, ou seja, do corpo. E culpa pelas quedas de ordem que nós podemos provocar, esquecendo de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Quando a gente vai analisar o corpo sob o ponto de vista histórico, nós vamos ver que lá na Idade Média, o corpo já foi considerado o próprio instrumento do pecado, o instrumento do demônio, que impunha à alma, nele encarcerada, o cometimento dos maiores desatinos, dos desastres morais. Na Idade Média, a gente vai ver muito isso, né? Acontecer, o corpo, ele era considerado a instância do pecado. E, agora, se cuidado e bem tratado, era atribuído aos vaidosos, né? Ou agora, se ele fosse flagelado, era motivo de sacrifício, de mérito aos deuses, aos cultivadores, aqueles que se candidatam ao reino dos céus na terra. Então, essas crenças que são próprias do passado, elas afirmavam que quanto mais agudas as dores, mais o espírito se sublimaria. Ou seja, mais a alma evoluiria, alcançando, então, degraus melhores da evolução. Porém, não é propriamente o nosso corpo o responsável pelas nossas intenções. A doutrina espírita, ela nos orienta com muita propriedade, que não é o corpo responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, que ressoam nos nossos atos e também nas nossas atitudes, mas nós mesmos. Nós, enquanto almas, em processo de aprendizagem e também de educação. Havia uma teoria também na Idade Antiga, que era o epicurismo. Talvez alguns já ouviram falar sobre ela, onde mostra para nós que nós vamos perceber o corpo de uma forma diferente. O corpo era visto como a sede do prazer, das sensações. Por isso, a busca pelo prazer é um antídoto capaz de afastar o homem do sofrimento, da dor, da angústia da existência, nessa época trágica da nossa história. Porque esse pensamento, ele foi gerado em forma de costume, a decadência de vários impérios que instituíram isso como forma de ação social, sem entender, na verdade, que o próprio autor dessa teoria, que era um pensador chamado Epicuro, ele aconselhava também sobre a necessidade do comedimento e do discernimento nas escolhas desses prazeres. Então, Epicuro pregava que os prazeres, eles não deveriam comprometer o homem na sua existência. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Falar do epicurismo
pensando quais os tipos de prazeres nós estamos buscando cultivar na nossa atual existência. E o corpo também, historicamente falando, meus queridos, ele já foi também instrumento de escravidão. Nós vamos lembrar um período também trágico da nossa história, onde aquela pessoa que tinha o melhor porte físico, uma musculatura, poderia ser tido como aquele que seria o melhor escravo, avaliado pela sua dentição, porque os escravos eles eram comprados, eles eram comercializados nas feiras e nos mercados do período escravista. Já na modernidade, a história vai progredindo e vai mudando culturalmente. Já na modernidade, o corpo ele passou a ser visto como uma padronização de uma beleza imposta culturalmente, favorecendo o lucro das grandes empresas da mídia. E aí gerou aquilo que nós chamamos a busca pela estética. Isso gerou padrões de exclusão e pela busca da forma malhada da estética e da aceitação por aqueles que possuem o corpo da moda. Mas, ao mesmo tempo, ficam excluídos todos aqueles que estão fora do perfil. Então, nós vamos observar que, na modernidade, o ter, ele toma o espaço do ser, atendendo à busca pela beleza externa, quando o interno, diante de uma sociedade que ela pode ser considerada tipicamente materialista, de nada vale. Então, o ter passou a predominar sobre o ser. E o corpo vai mudando, né? Essas concepções na sociedade que vai internalizando esses valores simbólicos e culturais. Agora, já trazendo como instrumento de comparação, o espiritismo, ele nos leva a refletir no mais além. Vejam bem, nossos pensamentos determinam nossa vida. E, consequentemente, nós vamos observar que são eles que modelam o nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Há uma correlação muito forte entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, naquilo que nós agimos, tem algo a ver, tem uma conexão direta com a nossa estrutura biológica, transmitida pelo nosso perispírito. E através do nosso livre-arbítrio, nós somos os únicos e verdadeiros dirigentes do nosso destino. A falsa crença de que nossas fraquezas morais são provocadas por anjos rebeldes que nos induzem a errar, a gente fala muito isso, até os próprios espíritas falam, eu errei, mas eu fui influenciado por um espírito maligno. A gente não faz muito isso. A gente transfere as responsabilidades dos nossos atos para aqueles que intervêm nos nossos pensamentos. Mas isso nos dá a ilusória percepção de que os outros é que comandam as nossas ações. São os outros que comandam os nossos feitos, as nossas inclinações. Não é? Seria transferir a responsabilidade para um agente externo, enquanto a gente não assume a nossa responsabilidade diante dos próprios atos. Então, na doutrina espírita, corpo e alma, unidos a serviço da evolução, ou seja, caminham juntos, eis o que determina a nossa natureza. O nosso físico, o nosso corpo físico, ele não é apenas um veículo usável, mas é a parte mais densa de nossa alma. Então, é muito importante que nós não negligenciemos o nosso corpo, porque ainda que o deixemos ficar na Terra, no processo da morte física, é nele que nós temos a condição de avaliar as sensações do abraço da mãe, do vínculo afetivo, das mãos carinhosas, dos amigos. Porque é a partir do corpo, a partir dos nossos sentidos, é que nós entramos em conexão com o mundo material. Através deles é que nós podemos identificar também, ao mesmo tempo, as nossas angústias, as nossas aflições, sinais que nos indicam a necessidade de mudar a nossa conduta e o nosso pensar com vistas ao melhor para uma vida futura. Então, nós vamos observar muito bem que, através da proposta consoladora que a doutrina espírita nos traz com muito amor, nós vamos entender que a lei divina, ela não nos pede sofrimento para que a gente possa crescer e evoluir. Ela apresenta um outro caminho que nós podemos muito bem associar na nossa vivência. Essa lei nos pede que nós amemos. A outra alternativa, além da dor, além do sofrimento, além da doença, é o caminho do amor. Então, que a gente ame mais, que nós nos amemos cada vez mais. Então, cuidemos do nosso corpo
e aceitemos ele plenamente, né? A dificuldade de aceitação desse veículo que nos conduz nas pairagens da terra traz dificuldades para a gente poder realmente aproveitar da melhor forma a nossa existência. O amar a Deus sobre todas as coisas, ele envolve também a nossa identidade corpórea e espiritual. E o corpo, por sua vez, ele é esse instrumento divino que Deus nos concede para que nós possamos aprender e amar cada vez mais. Não é? E é tão importante cuidar desse corpo, porque se soubermos cuidá-los, nós precisamos entender que ele, por si mesmo, nos devolverá oportunidades maiores. E nós cuidaremos do nosso corpo, a princípio, fazendo o quê? Os cuidados elementares, não é? Da nutrição, de uma alimentação adequada. A gente já ouve isso na nossa cultura, a necessidade de uma alimentação adequada, sem demasia, sem excesso. É aquilo que o Espírito Emmanuel nos orienta, que é a busca pelo estado de equilíbrio. Não é? Joana de Ângeles também fala que as nossas escolhas devem se pautar muito no caminho do meio. Às vezes nós oscilamos muito, a gente fica muito nos extremos, ou no excesso, ou na pobreza, né? Seria ali na fragilidade. E o caminho do meio é o caminho da harmonia, é o caminho do equilíbrio. Então, nem o excesso, nem a escassez. Ou seja, aquilo de que o organismo necessita para nos proporcionar essas oportunidades da vida. Então, meus queridos, comer direito, beber o que convém ao nosso corpo. Sabemos o tanto que as bebidas excitantes, perturbadoras, aquelas que provocam alterações no nosso sistema neurológico, no nosso sistema cerebral, elas não são as melhores opções para a nossa ingestação, né? Os alcoólicos, por exemplo, sabemos o quanto eles podem nos afetar de forma patológica a nossa estrutura corporal. Então, todo o cuidado com o corpo, sobretudo a respeito daquilo que nós vamos beber, ou aquilo que vamos comer, e mais, aquilo também que nós vamos pensar. Também a nossa energia mental, ela também pode muito bem estruturar o nosso corpo ou nos conduzir a um processo de equilíbrio ou de desequilíbrio que nos levará, talvez, até um desencarne precoce. Então, se o nosso corpo estiver também apresentando sinais de enfermidade, o que nós vamos fazer nesse momento? É lógico, cabe-nos buscar o médico. De nada adianta justificar que não vai ao médico, porque eu vou tomar água benta na igreja, ou eu vou tomar água fluidificada no centro espírita, aquela água que recebe a bênção do padre, ou do papa, do médium, do pai de santo. Ok, tudo bem, tem os seus méritos, mas a medicina está aí para ser um dos nossos recursos. Deus colocou na Terra a medicina exatamente para que nós aprendamos a respeitar a ciência médica. E respeitando a ciência médica, que nós procuremos os médicos sempre que o nosso corpo indique que ele não está indo bem. Outra coisa também interessante que a gente tem que pensar bem, nada de automedicação, nada de usar aquilo que certa pessoa falou ou que o vizinho disse, porque cada organismo é diferente do outro. E aquilo que para um fez bem, para outro pode ser muito danoso. Então, nós precisamos ter aí, no uso do corpo, aquilo que nós chamamos, muito orientado por Kardec, o bom senso. Então, se eu percebo que eu preciso de algum atendimento, recorrer à autoridade médica. O bom senso deve estar em todas as ações da nossa vida, né? Eu falo de Kardec porque Kardec, para nós, a sabedoria dele foi um exemplo de bom senso encarnado. Então, meus queridos, nosso corpo, já entendemos que ele é a morada do Espírito, como diz Jesus. Nosso corpo sendo o templo do Espírito, o que é mais lógico, ou sendo o templo do Espírito Santo, como dizem outros religiosos, não importa. O que importa é que o nosso corpo é um templo. E todo templo é sagrado. E deve ser tratado, então, de uma forma sagrada. Os excessos, as festas inacabáveis, de noites mal dormidas, tudo isso, na verdade, de uma forma muito real, vai danificando o nosso corpo físico. Por isso, toda moderação, todo cuidado é muito importante para que o nosso corpo possa viver em harmonia com a alma, com o espírito. Cabe-nos, então, pensar na bênção
de que se constitui corpo físico para nós. Gente, a honra de viver na Terra, utilizando e adotando o corpo físico, como dizia Francisco de Assis, ele falava que o nosso corpo é o nosso jumentinho, com tanto amor, com tanta sensibilidade. Ele falava que o nosso corpo era o nosso jumentinho. Olha que coisa mais nobre. O ponto de um espírito evoluído está ligado em sintonia direta com Jesus. Esse era e é Francisco de Assis. Então, quando ele vai nos falar que o corpo era o nosso jumentinho, se a gente entender isso, isso nos fará pessoas mais felizes e nos dará sabedoria para usar o nosso corpo orgânico. Então, o corpo é, pois, o instrumento para a evolução do espírito e que, ao mesmo tempo, oferece as condições para a sua manifestação, para que nós possamos expressar de uma forma melhor, agir também de uma forma melhor durante a nossa existência. Enquanto a existência durar, então, ambos devem procurar viver em estado de equilíbrio, né? É aquele ditado de Platão, corpo são e mente sã. Seria a fusão da necessidade da busca pelo belo, pela estética, pela harmonia. Uma mente sã funcionando com o corpo são e um corpo são trabalhando com a mente sã. Eu sei que esse é um dos grandes desafios, né, para a gente atingir, mas é o verdadeiro objetivo. Quantas vezes as nossas emoções mal direcionadas, mal controladas, a gente imediatamente irradia aquilo através da nossa estrutura da emoção, aquilo é transferido para o perispírito, e o perispírito vai atingir aonde? O nosso corpo. Então é muito importante a gente procurar nos educar dentro dessas conexões, tratando assim de forma equilibrada as nossas emoções. A mágoa, o rancor, o ressentimento são elementos corrosivos do corpo físico. Joana de Ângeles nos fala que o corpo físico ainda é um processo em transformação e que ele ainda é frágil porque ele não aguenta as descargas energéticas que nós disparamos gerados na nossa estrutura pensante. Vamos pensar sobre isso, porque aí nós vamos entender a verdadeira causa das doenças psicossomáticas. Bom, Jorge, o espírito protetor, lá em Paris, 1863, ele nos oferece uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 17, capítulo intitulado Seres Perfeitos, está lá nas instruções dos Espíritos, quando fala cuidar do corpo e do espírito. Nesse mesmo capítulo, o Espírito Jorge, ele explica a necessidade que o homem tem de cuidar do corpo, visto que conforme o seu estado de doença ou saúde, a alma, então, ela se sente mais livre ou menos prisioneira para agir. Então, quanto mais saudável estiver o corpo, muito melhor será para o espírito. Já pensaram sobre isso? Se o corpo está saudável, a alma encontra mais liberdade para a ação. É claro, porque olha interessante essa lógica, mas que às vezes a gente não pensa sobre ela. A doença, ela traz as nossas limitações, as enfermidades limitam as excursões da alma na estrutura física. Apresenta, então, a seguinte questão. Ambos, com necessidades e aptidões diferentes, mas em bom estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas tão diferentes aptidões e necessidades? O que ele diz isso? Corpo e alma, com características diferentes, eles precisam estar em bom estado. E dentro dessa forma de pensamento, Jorge, o Espírito, ele nos diz o seguinte: afirma existir dois sistemas de pensamento. O primeiro é dos ascetas. Os ascetas são aqueles que desejam abater o corpo. Antigamente, e ainda hoje pode existir, aqueles que sacrificam o corpo para a evolução da alma. E, ao mesmo tempo, tem também a visão dos materialistas. É aqueles que querem diminuir a alma, que falam que o corpo é mais do que a alma. É interessante, né? Mas o mundo, de certa forma, ele está dividido entre esses dois sistemas. Nós temos os orientais e temos os ocidentais. Nós, ocidentais, valorizamos mais a matéria. Já os orientais, a alma. Não é? Então, observando a nossa posição de materialistas, na maioria das vezes, nós pensamos em tornar o corpo a realidade única, ou mais importante. Considerados ambos esses sistemas violências insensatas. Agora, vamos ver o que indica isso. Cita, ao lado dos dois,
tanto a multidão de indiferentes que, sem convicção e nem paixão, amam com tibieza. O que seria a palavra tibieza? Frieza, fraqueza, e gozam sem parcimônia, ou seja, sem moderação. Nós vamos observar que esse espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito bem, claro, da nossa sociedade, que são aqueles que amam sem fraqueza, ou de uma forma muito fria, ou aqueles que também gozam do corpo sem nenhum tipo de moderação. São os extremos que a gente está falando. E aí, esse mesmo espírito pergunta e responde. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Onde pôs a sabedoria? Onde pôs a ciência do viver? Aí ele coloca para nós uma resposta extremamente sábia. Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente para resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as relações existentes entre corpo e alma. E dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Observem o ponto de equilíbrio que o Espiritismo estabelece diante dos pensamentos, tanto dos ascetas, como também dos materialistas. O Espiritismo vem trazer para nós a lógica da sabedoria. Vem mostrar para nós, né, que, considerando a importância do corpo para o progresso do espírito, que nós devemos cuidar das suas necessidades, tendo sempre a concepção de que ele é o instrumento de evolução para o espírito imortal. Portanto, não lhe valorizar, não lhe dar o devido valor, que o coloque acima do ser espiritual, nem desprezá-lo, culpando das suas fraquezas e das suas imperfeições. E às vezes, quando a gente começa no espiritismo, né, a gente causa esses equívocos. Não devemos cuidar do corpo, mas cuidar da alma. Tá, mas você precisa do corpo para manifestar na Terra, de uma outra forma. Tá claro isso? Então, manter o corpo o melhor possível, para que ele possa lhe oferecer boas condições de trabalho, tanto no sentido material, como no sentido espiritual. Isso cabe ao espírito. É a responsabilidade, né? Para que, através dele, consigamos desenvolver as nossas missões. Então, nós vamos observando que, através dessa busca sábia que o Espiritismo nos orienta, que o mundo de hoje, ele não precisa de ascetas e eremitas que se castigam física e moralmente para se elevar na alma. Ao mesmo tempo, não precisa dos materialistas que endeusam o corpo, colocando como a causa do ser homem, nem dos indiferentes que passam a vida sem vivê-la de uma forma consciente. O importante é o equilíbrio mesmo, estabelecido entre aquilo que nós somos, espírito, e aquilo que nós temos temporariamente, que é o corpo físico. Mas precisa, realmente, o momento é de pessoas interessadas, é no seu progresso espiritual, no progresso de todos, a fim de que esta humanidade possa, então, se transformar, tornando a Terra um mundo melhor para todos. E Jorge também, né, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele termina dizendo algo com extrema sabedoria. O aperfeiçoamento do espírito, que é a sua finalidade de viver em terra, está inteiramente nas reformas. Nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, modificai-o. É esse o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus. E é o único que conduz à perfeição. Quando ele fala subjugai, humilhar, o que ele fala? Ele está dizendo, dentro de uma linguagem, às vezes com palavras duras, mas ele está dizendo que nós devemos trabalhar e sublimar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, o nosso egoísmo, para que então a gente possa adquirir aquela virtude que para nós é um dos grandes desafios da existência humana, a humildade. Eu falo muito assim nas nossas palestras e também nos nossos grupos de estudo, gente. A humildade nesse mundo é o maior passaporte que nós precisamos, porque nós caminhamos em todos os grupos sociais se formos humildes, mas verdadeiramente. A humildade também tem o seu ponto de equilíbrio. Emmanuel fala que ser humilde é dar-se o devido valor de acordo com as suas conquistas, nem mais, nem menos. Olha que interessante. Vindo de um espírito que nós temos que valorizar, não é?
Então, às vezes, a humildade, ela também é confundida com a falsa modéstia, porque às vezes nós nos anulamos e, ao mesmo tempo, também, nós levamos a humildade para o campo da vaidade. Ah, eu sou o melhor mesmo, eu estou sendo humilde. Não é muito assim? Então, a gente tem uma dificuldade para voltar no caminho da sintonia. Anular-se não é humildade. É falsa modéstia. E também, por outro lado, dar um valor acima do que nós conquistamos é atenuar a vaidade. A gente fortalece a vaidade. Então, essas palavras constituem, na verdade, a ética do viver no mundo de expiações e provas, onde a grande maioria ainda são espíritos rebeldes, que têm dificuldade em entender e atender às leis da moral divina. Observa o quanto que esse momento que a gente está vivendo hoje exacerbou a violência que já tinha dentro de nós. Essas atitudes que estão para fora hoje, com mais agressividade, mais instintiva, nós já tínhamos antes. Então foi necessário um momento externo, um fator externo, a pandemia, para que a gente mostre quem nós somos, quais as nossas enfermidades e o que nós precisamos fazer para tratá-las de uma forma mais efetiva. Né? A gente vai ver nos livros que estão sendo psicografados pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o fator externo da pandemia foi necessário para mostrar quem nós somos e quais as doenças do espírito nós trazemos. Então, como nós já falamos anteriormente, o nosso corpo físico, ele é uma dessas bênçãos de Deus, que a gente sequer sabe avaliar. Quantas são as pessoas que gradativamente vão destruindo o seu corpo físico, sem saber que estão destruindo o seu importante instrumento de trabalho. Também, aquele grupo de pessoas, né, nós estamos fazendo uma análise, não é julgamento jamais, mas há uma grande predominância de pessoas que acham que tem que trabalhar até ultrapassar os seus excessos. Para quê? Ficarem ricas, ou por algum tipo de neurose, porque o trabalho, em muitas situações também, pode ser visto como uma fuga da realidade. Então, as pessoas que trabalham excessivamente, que não busquem também descansar ou não repousam, elas também, por sua vez, elas não obedecem à lei do repouso. E dessa maneira, vão fazendo o quê? Danificando a sua instrumentação física. Então, gradativamente, esses problemas, eles vão surgindo. Quase sempre sob uma forma de enfermidade, formas de patologias, formas de doenças, né? E há outras pessoas que vão destroçando também o corpo físico pelo excesso dos tabacos, pelo excesso da comida, come além do necessário. Inclusive, nós estamos falando para a nossa reflexão também, não é, gente? Mas há outros que destroem o corpo pelo uso da droga, as drogas pesadas, os narcóticos, as drogas que danificam a estrutura neurológica, que afetam o nosso sistema nervoso central, periférico, e vão fazendo com que nós nos suicidemos gradativamente. Isso é claro, né, que é um suicídio involuntário. Não sendo usado aquilo com a intenção de se matar, mas estamos nos matando todas as vezes que ingerimos aquilo que perturba o nosso metabolismo, que adultera o movimento e as reações do nosso corpo. E para que nós possamos sair dessa conjugação de tormentos que vão destruindo o nosso corpo, vale a pena pensar, então, no ser. Vamos pensar no ser, que é mais importante elaborarmos do que o ter. O ser ao qual a divindade entregou de forma amorosa o corpo ao espírito. Nós, em verdade, ou seja, cada um de nós e todos nós somos espíritos. É preciso que a gente compreenda, todos nós somos seres espirituais. E nós nos recordamos bem de que no Evangelho de Jesus há um momento em que ele recorda os ditos dos profetas. E ele escreve lá, né? Aliás, o evangelista João coloca para nós uma alertiva interessante. Já não tendes ouvido? Vós sois deuses. Olha que afirmativa fantástica faz para cada um de nós. Nós somos deuses? Já pensaram sobre isso? Somos espíritos. E todos nós que somos espíritos, nós temos por destino a evolução. E justamente pelo fato de que somos espíritos dotados agora, durante a vida terrena, de um corpo físico, precisando saber tratar esse corpo físico, nós teremos então que tratar de nós.
principalmente. Primeiramente, tratar do espírito que somos nós, seres eternos. O nosso corpo, meus amigos e amigas, nosso corpo vai passar. Aliás, ele vai passar também pela lei do progresso, né? Mais dia, menos dia, nós vamos passar pela experiência da morte física. Nosso corpo, então, ele vai processar mudanças, vai dar vida, porque nada na natureza se desperdiça, nada é jogado fora. Então, ele vai dar a vida e geração a outros corpos. E nós vamos voltar, então, à nossa casa, ao nosso mundo normal primitivo, ao mundo dos espíritos, ou ao céu, como dizem alguns, ao purgatório, como diz aos outros, ao inferno, como diz os outros também. Ideias religiosas, né? Crenças que devem ser respeitadas. O que importa é que depois que o corpo se tombe, nós voltaremos à vida do espírito. Nesse universo cósmico maravilhoso, criado pelo Pai, criado por Deus. Aliás, né, gente, a própria manifestação da gente estar aqui pensando, estar sentindo, estar vivendo, é uma manifestação do amor do Pai às criaturas. É belíssimo quando a gente começa a pensar. Apesar de tudo que nos acontece, tudo aquilo que nos atinge na Terra, e que às vezes nos desequilibra, não vamos nos esquecer que nós temos um Pai verdadeiro, um Pai que nos ama de uma forma que os nossos sentimentos eles não conseguem expressar. Então é um amor muito puro, é um amor que pode ser sentido nas estruturas mais sensíveis do nosso coração. Mas se convença de que você é um ser, acima de tudo, amado. Por mais que o mundo ou a Terra não ame, talvez a gente sente, talvez o último da Terra, mas lembre-se que você é um ser extremamente amado pelo Pai, que nos criou. Então, é importante tratar do espírito, procurando também desenvolver bons pensamentos, pensamentos de saúde, pensamentos de amor, pensamentos de justiça, de fraternidade legítima. Todos os tipos de pensamento que levam à vida, que elevam o indivíduo e que nos ajudam a tratar bem da alma que nós somos, tratar bem do espírito que somos. As boas conversas são importantíssimas, não é mesmo? Os bons diálogos, conversar coisas produtivas. O apóstolo Paulo, ele nos coloca em um de seus escritos uma frase muito importante, uma alertiva. Ele coloca assim: fale aquilo que convenha à sã doutrina. Olha que coisa mais belíssima. A gente joga tanta conversa fora, a gente faz tanto julgamento, a gente familiariza tanto com a fofoca. E Paulo nos orienta para que a gente aprenda a falar coisas boas, a falar aquilo que realmente presta, falar aquilo que não nos contamine a mente. Volta e meia, né, é natural que a gente conte um caso estranho, narre uma tragédia, conte uma piada. Às vezes, conteúdos disseminados sem a menor capacidade de análise, mas sabendo de que não devemos encharcar as mentes com esses conteúdos. Por quê? Esses conteúdos perturbam a nós mesmos, perturbam o ser espiritual. Então, meus queridos, todas as virtudes, a fraternidade, o amor, a atenção, o trabalho são importantes para a nossa vida do espírito. Mas, ao mesmo tempo, a oração, o hábito da reflexão, da meditação são ferramentas fundamentais. Eu falo muito assim que, às vezes, a gente ora muito pouco. E, no dia a dia, a oração e a vigilância são os passaportes importantes para a gente poder triunfar na Terra. Então, sabendo todos nós, espíritos que somos, é preciso, ao mesmo tempo, cuidar bem do corpo. Seria essa a receita infalível para que nós saiamos um dia da Terra com a tarefa cumprida. Pensar com assertividade, para que deixemos o corpo físico sendo atendido a todas as determinações da divindade. Nós estamos aqui a serviço do Pai. A nossa evolução contribui para a tarefa de Jesus. E é cuidando do corpo, e é cuidando da alma, que seremos pessoas felizes na Terra. Vale a pena a gente procurar, então, termos aquilo que Emmanuel trata com tanta propriedade, discernimento. Eu penso que, quando a gente vai falar do corpo físico, uma das palavras que tem um sentido espiritual muito forte é a palavra discernimento. Vale a pena procurarmos na Terra as distrações saudáveis, os esportes saudáveis, tudo aquilo que seja saudável, tanto quanto
nós aprendermos a procurar a comida saudável, sem agrotóxicos, sem algo que nos prejudique a existência. Exatamente, né? A dedicação que nós tenhamos para o nosso corpo deverá, então, ser a mesma dedicação, se não maior, para com o espírito que nós somos. Porque mais dia, menos dia, o corpo e nós seguiremos a grande jornada no rumo do infinito. E nesse sentido, né, finalizando, o Espiritismo, como uma proposta de construção íntima do ser novo, de um ser consciente, integrado com as leis divinas, ele vem oferecer para nós essas diretrizes seguras para o nosso equilíbrio. Aonde está isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira medida. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo. Esse corpo que nós temos, belo, com as suas diferenças, mas, acima de tudo, uma construção belíssima do Pai, que é o instrumento da alma. E desconhecer as suas necessidades, por força da própria natureza, é negar, é desconhecer as leis de Deus. Lembra o Espírito Jorge? Todo abuso das forças de satisfação são funestas. E o abuso é responsável por muito abandono e feridas que vitimam milhares de almas equivocadas com o prazer divorciado do respeito. Então, meus amigos, o exagero, ele sempre significa responsabilidade diante das nossas ações. Diz o ditado popular, né, a gente fala muito assim, né, a carne é fraca, por isso que nós sucumbimos. Na verdade, conforme já relatamos aqui, né, o corpo é o espelho do espírito. E cada célula de nossa máquina física, orgânica, obedece ao impositivo da nossa mente, que é o nosso eu real. Então, não é a carne que é fraca. Nós é que não administramos com amor e respeito ao sagrado destino, né, o destino para o qual o corpo foi projetado. O corpo é esse patrimônio que Deus elaborou para servir de veículo ao espírito nas suas variadas encarnações. E Jesus, como sempre, o nosso carinho, o nosso respeito por esse espírito puro, que trouxe lições imperecíveis e sempre atualizadas, esse nosso mestre incomparável é para nós um modelo de sobriedade, de serenidade e de equilíbrio, né? Então, nesse sentido, ele era aquele ser que comia quando tinha fome, bebia quando o corpo tinha sede, e fez da sua encarnação um instrumento de trabalho para a redenção da humanidade, conduzindo todo o seu amor, todo o seu afeto na condição de encarnado para a missão de nos deixar a sua mensagem imortal. Ama, disse ele a todos nós. Então é o amor a sua herança, o seu legado, e é o amor que nos há de levar à felicidade o quanto nós desejamos. E eu termino a nossa reflexão dessa manhã maravilhosa aqui, na alegria de estar com vocês, compartilhando a doutrina espírita, aprendendo junto com vocês a um pensamento de Joana de Ângeles, que está no livro Dias Gloriosos, que fala o seguinte: todo corpo físico merece respeito e cuidados, carinho e zelo contínuos, por ser a sede do espírito, o santuário da vida em desenvolvimento. Eu desejo a todos muito amor, muita paz. Gostaria que, independente da distância, cada um de vocês recebesse a nossa energia da paz, do carinho e da fraternidade. Essa fraternidade que nos une a todos. Todos nós estamos sendo chamados a darmos testemunho desse amor maior que nós aprendemos em forma de conhecimento. Muito obrigado a todos e que Jesus os abençoe de uma forma muito carinhosa. Que tenham nos seus lares a mesma energia que eu estou desfrutando no meu lar nesse momento, gente. Muito carinho, muita paz aos corações de todas e de todos vocês. Deus lhes pague. Cida, nós podemos caminhar para a nossa prece final? Sim, pode. Pode sim. Um
Um abraço, gente. Foi muito gostoso estar com vocês. Oi, pode dizer. Daqui a pouco tem perguntas e respostas. Você faz a prece e aguarda um pouquinho. Perfeitamente. Que bom que eu vou ficar mais com vocês, gente. Muito obrigado. Vamos respirar fundo, buscando trazer para a nossa constituição as boas energias que se movimentam nesse planeta e que elevam o nosso ser a entendermos cada momento da nossa vida material sem revolta, sem contestação, porque estamos na Terra, porque sabemos das tribulações que cada um de nós iríamos atravessar, mergulhados no corpo físico. E grandioso é o fenômeno da vida em todos os cantos do planeta. Apesar dos tormentos reais, apesar das dores e dos sofrimentos necessários nesse momento, que todos nós saibamos entrar em conexão com as energias do alto, as energias do bem, da lei maior capaz de intensificar as nossas vidas e nos conduzir à condição de anjos um dia. Vamos agradecer a Jesus, este mestre incomparável de nossas vidas, esse grande amigo que nos convida pelaquilo que nós temos de mais essencial em nossos corações, que possamos sentir a nobreza desse espírito, nos recônditos da alma, nos convidando a termos a serenidade necessária e sublimar as nossas ansiedades e as nossas aflições. Substituir a nossa fé, às vezes oscilante, pela nossa fé raciocinada. Agradecemos aos espíritos amigos que sempre têm nos orientado na condução de um caminho produtivo e necessário à nossa evolução. Jesus, nos ajude no encorajamento e proteja todos os nossos familiares que conosco se encontram, tanto no plano material como no plano físico e no plano espiritual. Que a tua bênção possa nos fortalecer cada vez mais, hoje, agora e sempre. Que assim seja.